O Internacional conseguiu. Depois de 3 meses, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, mas o Inter não consegue deixar de fazer a torcida passar raiva. E estamos eliminados do Gauchão 2024. Perdemos para a Juventude, e nesse vídeo eu vou falar sobre o que o Kudê precisa mudar no time, porque o Inter sempre perde em decisões. Não são coincidências. E a perspectiva aí pro ano, além da análise do jogo, né, claro. Sejam bem-vindos de volta, este é o canal do Dieguito, tamo junto. Salve, salve, gurizada, então. Vamos lá, né, primeiro de tudo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, né, o canal tá de volta depois de 97 anos, vocês percebem que eu tava no cativeiro, né, fui libertado agora, por isso que eu tô com o cabelo desse jeito, tô com a barba maior ainda. Mas vamos lá, vamos falar do Internacional, que fez a torcida passar vergonha de novo, né? Ouvir flauta no trabalho, aquela coisa de sempre. O que me dá mais raiva, sabe? Porque os caras torcem pra um time medíocre e eles têm total razão de pisar em cima da gente, porque o Inter consegue ser mais medíocre ainda. Enfim, desabafo feito. Quero falar sobre essas eliminações do Inter, essa contra a Juventude em especial, né, que é a mais recente, da qual eu vou falar também sobre o jogo. Mas eu queria falar que, assim, se vocês pegarem todas as eliminações recentes do Inter em casa, né, contra times menores, com estádio cheio, todas são com um roteiro muito parecido, né? Vocês percebem? Como o Inter sempre tem totais chances, totais condições de fazer o resultado, né, por algum motivo não faz. E toda aquela pressão se volta contra o Inter, né? Aquela coisa da torcida que era pra ajudar, parece que o time do Inter se assusta com a responsabilidade que lhe é concedida, digamos assim, né? Então, contra a Caxias, contra a Melgar, contra o Corinthians em 2021, né? No Campeonato Brasileiro de 2020, contra o Fluminense, são partidas que se criou uma expectativa muito grande no time e o time não conseguiu corresponder. E por quê? Porque o Inter, ele parece que institucionalmente tem um problema psicológico muito grave de assumir responsabilidade, né? Então, aquela fome de vencer, parece que não... Na hora da decisão, o Inter se assusta e começa a administrar os jogos, que não tem que administrar, sabe? Então, contra o Juventude era um jogo que era pra entrar matando, desde o começo do jogo. Pra não deixar dúvida, pra não chamar o azar. O Inter chama o azar sempre. É impressionante, sempre chama o azar. Os caras vão falar, mas são coisas inacreditáveis que acontecem com o Inter, é só com o Inter que acontece. Mas também, pô, todo mundo fala, né, da questão do gol do Edenilson anulado e tudo mais. Ok, foi inacreditável? Foi inacreditável. Mas vocês lembram como foi o primeiro tempo do Inter contra o Corinthians em 2021? O Inter não jogou, cara. O Inter passou o primeiro tempo todo amarrando o jogo como se fosse um jogo qualquer, sabe? Não levar a sério, não ter... Parece que institucionalmente o Inter não consegue definir o que é decisão e o que não é. Vou pegar o Grêmio como exemplo, né? O Grêmio contra o Caxias ganhou de 2-1 fora, mas o Grêmio não dá chance pro azar, sabe? O Grêmio entra matando em jogos de decisão. Quando o Grêmio sabe que é melhor, o Grêmio vai lá e faz 3-0 no Caxias. Com 30 minutos de jogo, nem sei quanto foi, nem vi o jogo do Grêmio, mas eu sei que começou ganhando de 3-0. Então assim, não deixa dúvida, sabe? Contra o Fluminense, o Inter melhor no jogo, sabe? Criando chances. Só que aí o Alan Patrick quer fazer golaço, o Maurício quer fazer golaço. Então falta essa mentalidade matadora do Inter. O Inter não é um time que... Aquela história de pegar a faca e rodar, eu já falei sobre isso aqui no canal, né? O Inter não tem isso. Né? Eu espero que os reforços que vão estrear, Borré, Alário, né, que já estrearam, mas que não tiveram disponíveis contra o Juventude, isso que eu quero dizer, Borré, Alário, Fernando, Thiago Maia, agreguem ao grupo essa capacidade de maior poder de definição de jogos decisivos, né? Porque é o que falta pro Inter. Não é azar, não é técnico, a culpa não é do Tyson, do Edenilson, do Cuesta, não, é a mentalidade como um todo do Inter como clube que precisa mudar nesse tipo de jogo, né? Se é preciso ter um cara que grite mais que todo mundo, que ponha dedo na cara, esse cara tem que vir
porque eu acho que faz falta, sabe? O cara que coloca o dedo na cara dos jogadores e fala assim, hoje é decisão. E a gente tem capacidade de matar esse jogo com pouco tempo. Se tiver oportunidade, mata. Não interessa se o gol vai ser feio, mata, enfia o dedo na bola, afunda o goleiro pra dentro, mas faz a caralha do gol. Em bom português, né? Porque aí contra o Juventude, agora analisando o jogo, né? O Juventude fez o que se esperava que o Juventude fizesse. Como fez em Caxias, né? O Juventude encurtou o jogo, né? Chegava junto sempre, dificultou a transição do Inter e explorou as costas dos laterais, né, para pegar a zaga no mano a mano e tentar fazer alguma coisa no contra-ataque. Foi assim os 2 jogos. E o Inter conseguiu não ver isso em 2 jogos. O Inter, né, o senhor Eduardo Cudê, né, o técnico. Uma estratégia bem rudimentar, não de rudimentar, porque foi uma estratégia que deu certo, né? Mas uma estratégia simples, não foi? O Roger não reinventou a roda, né? O pessoal fala agora o Pepe Roger. O Pepe Roger fez o que alguns técnicos da Série A do brasileiro vão fazer quando jogarem com o Inter no Beira-Rio. E me preocupa muito que o Inter em 2 jogos não tenha tido soluções para isso, né? A Juventude chegava junto em todas, deixava o Inter nervoso, né? A arbitragem, para variar, né? Não foi decisiva pro Juventude classificar, não foi. Mas foi conivente com o jogo mais duro do Juventude, né? E foi minando o jogo do Inter. Mas aí o Inter o que fez? Se irritou, o Maurício fez aquilo que ele fez, né? O criança de bigode conseguiu ser expulso quando o Inter já estava melhor no jogo. Então falta cabeça pro Inter nesse tipo de situação, né? Uma mentalidade mais feroz que falta pro Inter nesses últimos anos pra... Quando tiver a chance, não pensa 2 vezes. Mata. Sabe? Tu tem mais qualidade, demonstra dentro de campo. Né? E o Inter, pelo contrário, parece que diminui quando esses jogos chegam. Né? Porque o Inter, nesse tipo de partida, não leva uma decisão como o último prato de comida da vida. Né? E acaba por chamar o azar pra si. E por N fatores... os contextos diferentes, mas o roteiro quase sempre é o mesmo. Dito isso, sobre o jogo contra o Juventude, quero falar sobre o que o Cudê precisa mudar, né? Gente, eu falei sobre como o Inter é vulnerável atrás, né? Principalmente em contra-ataques. Eu acho que é imprescindível que o Cudê, já no próximo jogo, tá? Contra o Belgrano, já coloque Fernando ou Thiago Maia à frente da zaga. Né? O Inter precisa de estatura, precisa de imposição física também, que foi que eu falei agora há pouco, né? O jogo contra o Juventude, que o Inter padeceu nesse sentido. E vão ter muitos jogos assim, né? O Inter, é bom lembrar, tem um time equatoriano no grupo. Os times equatorianos geralmente são times que têm posição física. E o Inter não pode fazer a mesma cagada que fez no jogo contra o Juventude, né? Então precisa ter esse primeiro volante e principalmente um cara para jogar do lado do Ener Valencia. O Ener Valencia é um cara que já tem mais de 30 anos, já tá no final da carreira. Ele não vai corrigir o erro dele, claro, de definição na frente do goleiro. Infelizmente é isso. O Ener Valencia é um cara que tem muita explosão. Ele é um cara que ele gera muito jogo para si, ele cria muitas oportunidades, né? Mas ele tem uma dificuldade de definir o que fazer na frente da goleira. Né? Quando é para ele dar uma assistência, ele chuta. Quando é para ele driblar o goleiro, ele tenta encobrir. Quando é para encobrir, ele dá uma bomba em cima do goleiro. Então, precisa de alguém do lado dele para suprir essa deficiência dele. Né? A gente não pode chegar... O Ener Valencia pode fazer 40 gols no ano, mas a gente não pode no singular. A gente não pode depender de um gol do Valencia para ser campeão brasileiro, por exemplo, ou para passar de fase, né? Por mais gols que ele faça, a gente não pode de novo ficar na mão porque o Ener Valencia errou um gol na frente do goleiro, porque não vai ser todo jogo que ele vai ter 5 chances de gol para fazer uma, né? Então precisa ter o cara matador. Eu acho que o Alário pode ser esse cara e o Borré também. São jogadores que fizeram gols em finais de Libertadores, em semifinal de Libertadores, fizeram gol na Bomboneira. Então são caras que são acostumados com esse tipo de jogo. Né? Então acho que são essas duas providências. Né? O primeiro volante, para proteger a zaga e dar mais estatura e imposição pro time. E o Borré, né?
acredito que seja o cara mais adequado para jogar do lado do Ener Valencia. Tá? Então é isso. O Inter precisa urgentemente mudar internamente o pensamento, né? Não adianta a torcida cobrar, não adianta a mídia falar, se dentro do clube não mudar nada. Então, esse tipo de pensamento tem que vir de dentro. Tem que ter alguma pessoa lá que comande, que cobre, para que isso pare de acontecer, porque ninguém aguenta mais, né? A pressão vai ficando cada vez maior e o Inter parece que vai sendo um time cíclico, né? Com as mesmas histórias se repetindo ano após ano. E a torcida não pode aceitar que isso seja normalizado, porque o Inter não é isso. Nunca foi e não pode se tornar isso. Isso não pode ser uma rotina, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero voltar mais vezes, né? Prometo que esse ano não vou fazer promessa nenhuma. Já prometi no outro vídeo e espero ver vocês em breve, tá bom? Curte o vídeo aí, compartilha, comenta o que vocês acham. E até uma próxima, tá, gurizada? Falou!